Eu quero dizer para você, para cada um dos meus queridos e amados irmãos, que para sua frustração, nessa festividade, vocês vão ter que me engolir. Baixou a unção do Zagalo aqui. Vocês vão ter que me engolir mais uma vez. Não veio o pregador com a sua comitiva, não veio os irmãos do Nablafaia. 2 Coríntios, no seu capítulo de número 10, versículo 13 a 18. Mas eu creio que Deus tem algo a ministrar sobre os nossos corações. Glória a Deus. Porque são 11 anos para a gente comemorar. Amém? Amém. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga me espera. Vamos à leitura da palavra. Se o ventilador deixar. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós. Pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de ontem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Amém? Podemos assentar. Eu não me recordo desse texto já ter sido ministrado aqui, mas hoje de manhã, enquanto eu orava, eu pedia que o Senhor me mostrasse, que o Senhor me permitisse ter acesso a um texto que fundamentasse aquilo que Deus colocou no meu coração. E o tema da mensagem de hoje é: cuidado com as bênçãos. Se você entendeu, repita. Cuidado com as bênçãos. Mais uma vez. Cuidado com as bênçãos. Como o povo do Nablafaia, do Manto e do Pentecoste, você vai olhar para as pessoas à sua volta, ao seu lado esquerdo, ao seu lado direito, e você vai repetir mais uma vez. Cuidado com as bênçãos. Cuidado com as bênçãos. Amém. Eu realmente acredito que Deus me trouxe para cá em julho de 2005, porque Deus tinha um plano, Deus tinha promessas para que eu auxiliasse a minha baixinha aqui nesse manto. Embora eu temei bastante, embora eu questionei bastante, é bom o Geizão estar aqui, porque ele é uma das testemunhas do que Deus vem transformando a nossa vida ao longo desses 11 anos. E não à toa, porque eu enfatizo o Geizão estar aqui, realmente eu acho que eu e ele fomos pessoas que nós somos levantados nesse cantinho para fazer as pessoas refletirem. As nossas mensagens dificilmente ela é carregada de grande poder, é carregada de grande mover, mas é carregada de muita reflexão, de muito pensamento. E num dia que a gente está celebrando 11 anos, muito estranhamente aos nossos olhos comuns, o que ardeu no meu peito, o que Deus me convidou a dividir com os irmãos, é um alerta, ou alguns alertas sobre a questão da bênção. Se nós fôssemos fazer uma retrospectiva sobre o contexto do Evangelho no que diz respeito ao homem aguentar o sofrimento, ao homem ser paciente, ao homem entender, como foi ministrado aqui na palavra de abertura pela pastora Andréia, sobre ter a consciência de que as coisas acontecem no devido tempo, que as coisas amadurecem segundo a vontade de Deus.
talvez não existiria grande novidade diante disso. E de fato, muitos de nós, o interessante é que o Geizão, antes de louvar, tem dividido essa questão de que parece que as coisas não progridem, que as coisas estão amarradas, que as coisas estão bloqueadas. E foi uma testificação de Deus para aquilo que ardia no meu coração essa manhã. Porque eu cansei de dividir aqui que por pelo menos 7 anos eu me senti exatamente assim. Tudo que eu tentava não dava certo. Tudo em que eu apostava não dava certo. E as coisas pareciam estar muito amarradas, muito bloqueadas, muito impedidas. Quantas e quantas vezes, como o diácono mencionou aqui, eu falava assim, parece que eu estou esquecido. Parece que Deus falou assim, ó, eu vou virar as costas um pouquinho para você, se vira um pouco aí. Só eu me já assistiu assim na vida? Ou mais alguém? Só eu? Parece que Deus me abandonou um pouquinho. Agora, o que Deus nos convida a pensar um pouquinho essa noite, e um dos grandes mistérios do meu chamado, do chamado de algumas pessoas, é que a gente fica se perguntando e querendo entender, em oração perguntando para Deus, qual é o nosso papel nessa terra? Por que nós somos colocados aqui? Por que nós somos trazidos para esse cantinho? Por que essa igrejinha? Por que este povo? E nesse processo, nesse autoanálise rotineiro, contínuo, de ano após ano, o Senhor me fazia pensar o seguinte: é muito comum as mensagens nos falar do processo que antecedem bênçãos na minha e na sua vida. E isso é extremamente importante. Mas talvez nas vésperas de um Natal, de um Ano Novo, de um momento em que nós realmente, quantas e quantas vezes nos últimos meses, o Senhor tem falado através do pastor Ricardo, através da pastora André, através da minha mãe, sobre que nós estamos muito perto de uma nova fase, de um novo tempo, de coisas, é tempo de colher, as bênçãos estão chegando. O que o Senhor me fazia pensar e orar na manhã de hoje é o que a gente faz quando a bênção chega. Quais os cuidados que nós temos que tomar quando, diferentemente do que acontece no processo que antecede bênçãos, que a gente luta, que a gente ora, que a gente busca, que a gente se frustra, que a gente se decepciona, que as coisas parecem não dar certo. A partir do momento que parece que as coisas começam a se encaixar. No momento que parece que as coisas estão dando certo na minha e na sua vida. No momento em que parece que Deus estendeu a mão na sua direção e falou: agora é sua vez. O que isso gera no meu e no seu interior? O que isso gera na nossa mente, nas nossas atitudes? Eu gostaria muito que todos ficassem com a sua Bíblia aí na sua frente, porque nós vamos ler algumas passagens. Mas é importante a gente não esquecer nessa parte introdutória da mensagem, e vale a reflexão. Se fosse perguntado aqui para a igreja, alguém aqui já foi abençoado por Deus? Aqui já teve grandes vitórias, grandes momentos especiais na sua vida? Se fosse perguntado o que de bom você fez a partir daí, e se fosse perguntado o que de ruim você fez nesses momentos, quais decisões erradas nós tomamos nesses momentos? A primeira questão que vinha na minha mente essa semana e ardia no meu coração, vivendo a expectativa dessa mensagem depois que a minha mãe passou para que eu pregasse, a primeira é sobre a ingratidão. É muito comum a gente viver um longo processo de busca da bênção. Como se a gente ler lá em Lucas 17. Abre Lucas 17 para mim, alguém?
onde fala dos 10 leprosos. O primeiro a achar, leia bem alto pra gente, por favor. Porque essa pregação vai pro DVD. Tem uma super produção aqui gravando, vocês não estão vendo. Vai pro When the Rainbow Subsides and the Rainbow the Sky. Traduzindo. Pode ser, dos leprosos. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Uma passagem extremamente conhecida, mas que traz um elemento fundamental. Eu imagino, a Bíblia não relata, não me recordo, pastor Ricardo que me corrija, mas ele não diz por quanto tempo esses 10 homens são leprosos. Se nós fôssemos fazer aqui uma conjectura, uma simulação, uma proposição, propor alguma coisa, imagine por quanto tempo aqueles 10 homens sofreram. Imagine por quanto tempo talvez tentaram a cura, tentaram modificar a sua história e simplesmente as coisas não progrediam, as coisas não aconteciam, até que no dia eles se encontram com Jesus, clamam e a bênção chega sobre a vida daqueles 10. E a gente poderia elencar aqui N questões que fizeram com que aqueles 9 corressem e esquecessem da gratidão. Se limitaram às bênçãos e esqueceram do abençoador. Talvez a euforia, eu tenho essa característica muito presente em mim, eu sou uma pessoa muito eufórica. Quando as coisas dão certo para mim, eu vibro muito. E a gente pode acontecer que nessa hora existe tanta êxtase, tanta coisa, tanta que a gente acaba esquecendo de raciocinar. A gente acaba esquecendo de reconhecer quem realizou aquilo na minha vida e na sua vida. Eita Deus! A gente deixa de voltar lá e glorificar, ou de agradecer, ou de dizer muito obrigado, ou de dar um abraço, ou de chorar diante daquele que foi Deus, instrumento de Deus na sua vida. O que Deus me fazia refletir essa manhã é que em muitos momentos as bênçãos não chegam, não são liberadas, não se concretizam, porque a gente esquece desses pontos que nós vamos pensar aqui. E como Deus ele é onisciente, ou seja, Ele vê tudo, Ele nos conhece antes mesmo de nós sermos formados no ventre de nossa mãe. Por isso que antes do tempo, antes da gente ser forjado ao ponto de passar a agradecer a Deus, de passar a reconhecer os instrumentos de Deus na nossa vida, muitas coisas, como a irmã Débora falou aqui na quinta-feira, ficam retidas por causa da nossa conduta. E a gente fica clamando por bênçãos, por favores, por providências. Anos a fio. E quando ele acontece, a gente simplesmente deixa de fazer como nós fizemos aqui essa noite. Agradecer ao Senhor por nos sustentar por 11 anos. Glória a Deus. Se nós fôssemos olhar pelas dificuldades que nós passamos nesses 11 anos, talvez o chegar no fim de ano, a gente lembrar que amanhã à noite vai ter uma mega ceia de Natal, vai ter muita coisa com uva passa para comer, que eu adoro. Tem gente que não gosta, mas eu amo. Muita gente com maçã, com coisa com agridoce que eu amo. Tem gente que não gosta, mas eu adoro.
vai ter aquele Chester, e a gente simplesmente deixa de agradecer o que Deus proporcionou para que aquilo tudo acontecesse na minha, na sua vida. Posso fazer um parêntese aqui e de novo chama a igreja a não se prender ao personagem da história que sou eu. Eu partilho o cenário e peço para que todos reflitam sobre o cenário. Não olhem para o pastor Cabeção e falem: nossa, ele é o cara, não sou nada. Mas graças a Deus, depois de muitos anos em que minha esposa, minha mãe, Geizão está aqui, quem mais caminhou comigo? Muita gente aqui caminhou comigo nessas etapas em que parecia que a minha vida estava totalmente impedida, totalmente limitada. Tudo que você se dedica, mingua. E nos últimos 3 anos, o Senhor tem mudado tudo na minha casa. Glória a Deus. E isso vai muito além de questões visuais. Porque se você olha para a questão visual, não mudou muito do ponto de vista positivo. O que você riu, pastor? Misericórdia. A parte externa não está tão agradável. Mas sabe o que é mais gostoso? Porque quando Deus começa a liberar algumas coisas na sua vida, você começa a reconhecer alguns favores de Deus, algumas promessas sendo liberadas, algumas coisas dando certo. Lembra que eu falei de uma característica muito presente em mim? Vocês repararam que era terça que eu estava mais bobão, amor? Ou quinta? Todo dia. Nossa, obrigado. Eu amo vocês. Então, mas acho que terça eu estava mais, não estava? Eu acho que terça eu estava extremamente bobão aqui na igreja. Mas sabe por quê? Que algumas coisas estão acontecendo na minha vida que estão me deixando muito feliz. Glória a Deus. Então, o que acontecia naquela hora? Eu estava todo assim. E na hora que eu fui embora, o Espírito Santo ministrando: toma cuidado. Toma cuidado. Aleluia, Jesus. Não entorna o caldo. Eita Se Deus. equilibra. Tenta controlar suas emoções, cabeção. Meu Deus. Tenta não perder o centro. Celebra, festeja, mas cuidado para não passar a medida. E agora vem algo fresquinho do céu. Glória a Deus. O que acontece com o mundo, com a sociedade que a gente vive, que não percebe isso, não entende? Por que o ser humano precisa de limite? Exatamente por conta disso. Porque a gente, por ser um ser finito, a gente não consegue administrar todas as circunstâncias, todas as emoções que nos envolvem. E muitas vezes a gente entorna o caldo. Tanto no momento em que a gente está tudo dando errado, tudo dando... O que acontece? Chega uma hora que a gente fala: ah, é assim? Então quebrar tudo. Como quando aparece que chegou o favor de Deus, as coisas começaram a dar certo, tudo começou a prosperar. Mano, eu tô na crista da onda, eu tô podendo, eu tô faixa preta de karatê, eu tô... A gente esquece de se equilibrar. Opa, Verdade. toma cuidado. Cuidado. E os cuidados aqui são os mais amplos que nós podemos imaginar. Nossos cuidados vai desde a sua alegria, a sua euforia, não oprimir outros. Porque no seu momento você pode estar sendo alvo do favor de Deus, Meu Deus. mas quando lhe falta compaixão, quando te falta olhar para o lado, você pode ver que talvez a sua euforia excessiva pode estar tripudiando alguém que está no sofrimento. Meu Deus. Pode estar fazendo com que eu e você estejamos esquecendo de olhar em nossa volta. Faz sentido isso, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então,
A gente não pode esquecer de ser grato no momento da bênção. Agradeça a Deus. Meu Deus. Bendiga o nome dele. As pessoas que Deus usou para te abençoar, seja alvo da sua gratidão. Aleluia, Deus. Seja alvo do seu abraço. Seja alvo do seu afeto. Seja alvo do seu reconhecimento. Sabe o que aconteceu comigo ontem? Deus testificando exatamente essa parte da mensagem. Eu fiquei totalmente sem chão. E eu, pelo zap, eu conversava com a minha esposa e eu não estava entendendo nada. Eu não vou falar quem é a pessoa, porque a pessoa pediu para que eu não tornasse isso público, para que as pessoas não soubessem. Mas eu vou contar o que aconteceu. Estou eu trabalhando, graças a Deus, um ano extremamente abençoador. Glória a Deus. Um ano em que, por muitas circunstâncias, parecia que as coisas estavam fugindo de controle. Deus começou a se manifestar novamente, Glória a Deus. encaixando as peças. Colocou mais uma bênção no ventre do meu ketchup ambulante. Você não está de ketchup hoje, irmãos? Deus começou a honrar, nos dando bênção, nos dando provisão, colocando pessoas à nossa volta, a gente podendo estender a mão na direção de alguém, e as coisas começam a caminhar. E ontem aconteceu algo interessante. Estava eu trabalhando, um jovem que eu evangelizei num time de futebol há anos atrás, chega para mim e fala assim: "Ô Welder, como é que você tá? Como é que tá a família? E o meninão já vai nascer?" Aí já estamos na expectativa. Mês que vem deve estar aí. Mês que vem deve estar aí. Eu falo assim: "Cara, eu até te peço desculpas por a gente não conseguir conviver mais, a gente não conseguir estar perto por causa dessa correria da vida. Mas vocês precisam saber que você é fonte de muita inspiração para a minha vida. Eu te admiro muito." Isso já começou a dar um frio na espinha, né? Porque qual é o natural do ser humano? Ele começa a falar assim. Só que como essa semana o Espírito Santo está ministrando assim em mim assim: "Toma cuidado." Eu comecei por dentro e falei assim: "Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Não me deixa me exaltar. Não me deixa, não me deixa." Aí ele chegou e falou assim: "Como você e a sua esposa sabem o que seu filho precisa, eu vou depositar um dinheiro na sua conta como presente para o seu filho." Eu falei assim: "Jesus, jura mesmo?" Quase que eu falei para ele: "Você está falando sério?" Só que na hora o Espírito Santo me entregou um algo: não bloqueia a bênção. Esse, olha, fresquinho, isso não está nem notado aqui. Fresquinho do céu agora. Um dos cuidados é você não bloquear a bênção que Deus tem para liberar na sua vida. Eita Deus! Por vaidade ou orgulho. Sabia? Às vezes Deus quer te abençoar, você começa: "Não, eu não preciso disso. Eu sou autossuficiente." E naquela hora, eu até comecei a desconfiar, porque ele falou: "Qual o número da sua conta?" Puxa, sério mesmo? Você está falando sério? Eu falava por dentro. Eu falava: "Você tem Banco Itaú?" Ele falou: "Não, só tenho caixa." Eu falei: "Então acho que você vai precisar do meu nome e do meu CPF. Já dá aquele medo de você passar por zap seu nome e CPF. Eu falei assim: "Senhor, misericórdia." Porque o que o mal quer soprar na sua mente, e ele tentou assoprar ontem, sabe o que era? Querem te passar a perna. Querem te passar a perna. Qual é o sopro do coisa ruim ali naquela hora? Ele quer falar assim, ó: duvide dele. Desacredite dele. Não passe os seus dados, porque ele vai te prejudicar. E eu passei ali e falei assim: "Tá bom, Espírito Santo, estou passando." Passei. Deu 5 minutos. Ele mandou lá o comprovante da transação. Glória a Deus. Aí eu falei assim: "Jesus, não tem esse valor. Deus fiel. Tá falando Aleluia. sério?" Falei pra minha mulher, eu falei assim: "Amor, vamos comprar o inalador do Theo, ainda não tem. Orça aí, cota aí que a gente ainda não comprou." Mas isso é resposta do clamor a Deus para essa mensagem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não bloqueie, não seja ingrato.
Não bloqueie as bênçãos na sua direção. Deixa Deus agir, meu irmão. Se Ele quer usar A, B ou C para te abençoar, louve a Deus. Não seja ingrato. Eu agradeci aquele homem, meu dedo chegou tão doer, tanto que eu apertei aquele negocinho para agradecer. Ele falou assim: eu ainda quero te dar um abraço, meu irmão. Ele falou assim: não vai faltar oportunidade. Mas também tem um aspecto importantíssimo quando a bênção chega. Existe um cuidado aqui crucial, que é o contexto da mensagem que a gente acabou de ler. O que Paulo está falando aqui aos Coríntios? Nesse 2 Coríntios capítulo 10, versículos 13 a 18. Talvez o texto, como o Paulo era muito sofisticado na sua escrita, talvez fique um pouco confuso aos nossos olhos naturais. Mas o que basicamente ele está falando ali, sabe o que ele está falando? Ele está falando do ser humano, do homem, dos instrumentos de Deus, aqueles que estão sendo abençoados com a revelação da palavra, não começar a se vangloriar, ir além da medida e começar a estufar o peito, se achando o criativo, o criador daquele contexto, daquela palavra, daquela mensagem. E vai além disso, além dele não se apropriar da glória que cabe a Deus, ele revela algo aqui, que é ele não disputar com outros que já estão pregando a palavra. Glória a Deus! Nos tempos atuais, o que mais acontece? Quando Deus começa a levantar ministérios, homens, igrejas, placas, templos, denominações, essas pessoas começam a evidenciar as ferramentas e começam a fazer quase que uma disputa de mercado. Olha, aqui você é próspero, aqui você é abençoado, aqui você encontra Deus, aqui a bênção estará na sua direção. E a gente faz da bênção da palavra, da presença, da unção que nos é revelada um instrumento de disputa, de soberba. A gente começa a se intitular o povo possuidor da verdade absoluta, que no lugar A é melhor que o lugar B, que a pessoa A sabe mais, é mais eloquente, ou é mais engraçado, ou é mais sério, ou é mais conhecedor do que a pessoa C. Se isso acontecer no nosso meio, talvez pode começar a falar assim, ó: não, a pregação da pastora Andréia é mais nablafante, eu gosto mais do que a mensagem do pastor Wellington, que é muito brincalhão, muito conversa fiada, muito stand-up comedy. Ou eu prefiro mais a mensagem do pastor Ricardo, que é muito profunda biblicamente, é muito estudada, é muito preparada, e eu não gosto tanto da pregação da diaconisa Luciana. A gente começa a criar um ambiente de disputa dentro da própria fé, dentro do próprio agir de Deus. Vamos tomar cuidado. Porque nessa hora, o que a gente está fazendo é enterrando o favor de Deus. Nós estamos administrando pessimamente o favor de Deus. Quando a gente começa a falar, não, mas pessoa A é melhor que pessoa B, lugar A é mais interessante do que o lugar C. Quando a gente começa a falar, é melhor tal estilo de mensagem do que tal estilo de mensagem, é melhor tal estilo de louvor do que determinado estilo de louvor. Aqui, irmãos, é muito importante, porque quantos e quantos grupos de louvor, adoradores, pregadores, começam a se intitular, começam a entrar nessa disputa, começam a se enaltecer, daqui a pouco tomam um tombo, que só Jesus para reerguer, só o Espírito Santo para restaurar. Por quê? Porque na hora que a bênção chegou, não cuidamos. Na hora que a unção de Deus foi revelada, talvez por euforia, talvez por soberba, ou talvez por imaturidade, jogamos fora.
Por isso, é muito importante, nos jovens, eu tenho tentado muito transmitir isso para eles. Por mais que Deus, ao longo deste primeiro 1 ano e meio de trabalho, tenha levantado algumas lideranças, tem destacado algumas vidas, como a Joyce, por exemplo, se existir essa vaidade de por que não acontece comigo? Será que eu sou pior do que o Diego? Será que eu sou pior do que a Joyce? Será que eu sou pior do que a Luciana? Será que eu não tenho o mesmo chamado de Deus como a Edna? Ou será que eu não tenho os mesmos talentos do que o Fabinho? Sabe o que eu estou transformando? A bênção de Deus em maldição. A comunhão que Deus começa a nos revelar, nos entregar, todos os ensinamentos, toda a estrutura, começa a perder a forma, começa a perder a identidade, isso começa a ser anulado. É a famosa história que o povo pentecostal gosta de falar muito. O homem começa a colocar a mão, começa a querer, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, porque eu preciso de reconhecimento, eu preciso de que me vejam. Lembra que eu já dividi aqui várias vezes com os irmãos? Os meus sonhos eram totalmente fora da igreja. O meu sonho era malhação, ser ator da malhação, cantar pagode, todas as coisas. Engraçado que, como eu nunca quis estar na igreja, Deus me chamou para ela. E Deus começou a me entregar algumas coisas que... Eu lembro que nas minhas primeiras mensagens, o Geise está aqui de prova, minha mãe, eu adorava fazer esboço. Eu adorava ter tópicos, sequências, tudo anotadinho, tudo parecia uma palestra que eu dava em treinamentos. E de repente Deus vem mudando isso, vem revelando as coisas, vem entregando ali na semana, nos dias, na hora. Quantas e quantas vezes a Gabi até brincou comigo esse tempo atrás, tinha um post no Facebook, coloque uma frase que seu pastor sempre fala. Ela escreveu lá, em fresquinho do céu. Quantas vezes eu falo, em fresquinho do céu? Isso só mostra que a gente é só uma curva. A gente é só uma ferramenta. E isso não pode ser da boca para fora que a gente fala. Isso não pode ser só um como é que fala aquele negócio lá, chique, que eu falo de vez em quando? Hã? Quem falou alguma coisa? Tem clichê, mas tem também aquelas frases famosas dos personagens. Bordão, minha esposa, meu ketchup. Alguém falou? Isso que eu falei, bordão. Isso não pode ser só um bordão, uma marca. Olha, ele está falando bonito, quer dizer que ele é uma curva, quer dizer que ele é um instrumento. Isso tem que arder aqui dentro. Isso tem que fazer parte da nossa personalidade. Cuidado com a bênção, cuidado com as bênçãos. Entendamos isso. Em muitas circunstâncias, elas não se revelam porque a gente não está preparado em alguns desses pontos. Porque sabe que quando ela vai chegar, Deus tem a ciência de que ou a gente vai ser ingrato, ou a gente vai ser imaturo, ou a gente vai se precipitar, ou a gente vai se empolgar demais, ou a gente vai sobrepor a pessoas, anulando o processo de que aquela outra vida que está à sua volta também recebam favores, também recebam bênçãos. Porque você quer ser visto. Olha eu aqui, estou sendo... E talvez tenha uma pessoa aqui que está um degrau antes. Que se eu não fosse tão espalhafatoso, eu daria espaço para que ela também chegasse no nível da bênção. Meu Deus. Tem sentido isso? Glória a Deus. Agora, tem uma parte muito forte dessa noite. Eu talvez não quero aqui cometer um grande exagero, mas talvez seja um dos maiores cuidados que nós temos que ter com nossas bênçãos. E eu perguntava isso para Deus hoje em oração, e Deus me fez lembrar. Eu me perguntava assim para Deus: Senhor,
que o Senhor nos abençoa? Por que seu favor chega nas nossas vidas em alguns momentos? Ou em todos os momentos que algumas bênçãos a gente nem consegue reconhecer. A gente não consegue sequer notar. Senhor, por que o Senhor nos abençoa? Aqui Deus revelou o maior dos cuidados que nós temos que ter essa noite. A partir desta noite, o propósito das bênçãos. Por que Deus abençoa? Com que propósito? Com que motivo? Com qual estratégia? Quem pode abrir para mim em Gênesis 45, versículos 7 e 8, por favor? Gênesis 45, versículos 7 e 8. Eu gostaria que quem achasse, esgoelasse, lesse mais alto que você pudesse. Gênesis 45, versículo 7 e versículo 8. Irmão Luiz Rodrigo? Irmão Luiz Rodrigo? Fiquei bonito? Ficou legal? Foi seu presente, tá? Obrigado, tá? Fiz questão de estrear lá hoje. Desculpa, eu atrapalhei. Pode ler bem falso, eu estava agradecendo, irmão, pelo presente, Pedro. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Quem falou isso? José. Na hora em que ele revela a sua identidade para os seus irmãos, ele chega e fala assim, ó: tudo que me aconteceu, vocês terem me vendido para escravos, eu ter sido açoitado, eu ter sido humilhado, eu ter sido colocado no cárcere, até que eu chegasse aqui como governador, como pai de Faraó. É esse o texto. Não foram vocês que fizeram comigo, meus irmãos, mas Deus que me trouxe aqui para que eu garantisse. Por quê? O que estava acontecendo no Egito nessa época? Em Jerusalém nessa época? O que tinha acontecido? O que estava acontecendo? Eles estavam ali numa grande fome e o pessoal teria que vir até o Egito para comprar mantimentos. E quem foi o grande estrategista para garantir que depois de 7 anos de grande bonança, garantisse ao Egito um grande estoque de provisões que permitisse que ele negociasse com as regiões vizinhas e ainda tornasse o seu governo mais forte e ainda fosse mais poderoso na sua região, na sua geografia. José. Ele foi o grande estrategista que pensou em toda a estratégia, em construções de depósitos, para que tudo fosse guardado, para quando chegasse lá na frente, quando houvesse o grande sequidão no Egito e em todo o mundo naquela época, as pessoas chegassem até ali, inclusive a família do próprio José, e ele pudesse abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Vocês entenderam o contexto? Eu sei que eu não sou um pregador do Namafai, mas nessa hora, se eu estivesse aí, eu já teria entendido, eu já tinha dado uns glória, meu irmão. Mas eu tinha chacoalhado, vamos usar de uma forma. Você conseguiu entender o propósito da bênção? A grande questão, se Deus te levantar, se Deus te colocar em posição de destaque, se Deus te honrar, se Deus te colocar uma grande abastança de recursos, te colocar numa posição privilegiada de liderança em que todos olhem para você, não esqueça que existe um propósito para isso, para que você cuide de pessoas, para que você cuide de pessoas que estejam talvez passando fome, seja fome espiritual, seja fome financeira, seja onde não tem o que comer, não tem onde morar. Deus pode te honrar, mas se você esquecer que isso tem um propósito, tem uma causa, você pode estar enterrando as bênçãos de Deus também. Verdade, Deus. Aleluia. Aqui está o maior cuidado com as bênçãos. E aqui que começa a acontecer coisas como a avareza,
como a vaidade humana. Eu já tenho uma determinada situação, determinada influência, determinada notoriedade, mas eu não me contento com aquilo. Eu quero mais, eu quero sempre mais. Eu quero... O que acontece? Por que essa Lava Jato está escancarando tanto o país? As pessoas não se contentam com os 20 e poucos mil de salário numa Câmara. Eles querem milhões num paraíso fiscal. E se tornam escravos da possessão financeira, da posse. Porque esquecem da causa da bênção, da causa do destaque, da causa do favor. Com que propósito? Se Deus começa a te honrar, nunca se esqueça disso. É porque Ele tem coisas a realizar através da sua nova posição. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Se Deus começa a te colocar em posições de destaque, em que as pessoas começam a te ter como referência, começam a olhar para você com olhos diferentes, Deus tem coisas a fazer naquele momento, naquela circunstância, naquela realidade. Aqui está o maior dos cuidados com as nossas bênçãos. Quando eu sou presenteado por um algo, será que eu não posso pegar uma parte desse presente e liberar para outros? Glória a Deus. Quando existem várias pessoas, recebem carros, casas, roupas novas, eu não posso pegar outra roupa e dar para quem precisa? Quando Deus te levanta como pregador, como adorador, não esqueça que tem uma causa. Isso não é para você ser visto. Isso não é para você ser notado. Isso não é para você ser vangloriado. Isso não é para você estar em pedestais da sociedade. É para que você alimente vidas. Glória a Deus. Para que você influencie a sociedade positivamente. Aleluia. Para que você dê exemplos de conduta. Agora, o que acontece? Inclusive no nosso meio. Porque, querendo ou não, irmãos, aos olhos naturais, você está aqui, bem trajado, né? Por mais obeso que você esteja, como é o meu caso, mas você está aqui falando e as pessoas te olhando, pode trazer em você alguma coisa de... Tô podendo. Tô zica. Sou o cara. Ou alguém que toca um violão abençoado como um Geizão, ou um tecladista, ou um adorador, começa a falar assim: olha, todo mundo paga mortal para minha voz. O que está acontecendo aqui, meu irmão? Essa pessoa esqueceu de olhar para a causa, esqueceu de olhar do propósito da sua função, da sua unção, do seu destaque. Ele começou a olhar para dentro. Ele começou a olhar para si mesmo. Ele começou a olhar para o seu ego, massagear o seu ego. Ele começou a querer ter o domínio da situação. E é aí que as pessoas se corrompem. Porque se em algum momento, por conta de N fatores, porque a gente não sabe tudo, se é um propósito de Deus de te tirar da posição de destaque e colocar outro, ou o seu destaque era para Deus, segundo o plano de Deus, por algum tempo, e acabou, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a fazer conchavos políticos. Ela começa a falar assim: não, eu te ajudo aqui, você ajuda de lá, e nós estamos garantidos aqui na posição de destaque. Você molha a minha mão aqui, que eu molho a sua mão ali na frente, e a gente está bem na fita. Tem sentido isso, irmãos? Isso é verdade ou não é? Isso é bíblico ou não é? Isso é da parte de Deus? Isso age no seu coração aí, você sentado ou não? Não esqueça. A maior bênção que nós podemos receber é ter acesso à eternidade através do sacrifício de Jesus.
Então nunca entenda que a salvação, a eternidade, é pelo que você é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez por você, Aleluia. é pelo que Cristo fez por nós. A glória é dele, a honra é dele. Aleluia. Ele é digno de gratidão. Ele é digno de todos os créditos. Não adianta a gente se vai descer e falar assim: olha, ali salva 10 almas por culto, ali salva 100. Não, ali só salva uma. Então, ó, ou então a gente começa a falar: olha, você viu que toda a pregação do cara ali, uma vida se rende, o cara existe, quem meu? A causa que tem de ser lembrada. Porque se prega, porque se louva, porque se testemunha, porque se aconselha, porque se visita. Por quê? Por quê? Para povoar o céu, meu irmão. Glória a Deus. Esta é a causa, este é o propósito. Não é para as pessoas falarem assim: ai, que bonitinho que ele é, gente. Ai, ele é tão fofinho, ela é tão mulher de Deus. Nossa, lá é unção, hein? Você viu como a irmã Elaine sapateia? É unção demais, rapaz. Lá é fogo, poder e glória. Olha para a causa. Olha para o propósito. Obrigada, Deus. Não olha para a bênção. Olha para o abençoador. Aleluia. Não seja irresponsável com a bênção, porque ela lhe foi dada. Ela lhe foi presenteada. 11 anos de uma história de tantas coisas boas, algumas ruins, mas assim é a vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, Jesus. Chegará o dia em que a gente vai poder se descansar e não haverá mais ranger de dente, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais obesidade. Assim eu creio, Jesus. Eu creio que no céu eu não vou ser obeso. Eu creio. Eu creio que no céu minha cabeça não vai ser quadrada. Eu creio, Jesus. Lá a gente só vai ter coisa boa, meu irmão. É lá que Deus quer te encontrar. É lá que Deus quer que a gente esteja presente. Ali está a causa da minha e da sua... Desculpa, filho, eu dei uma cuspidinha, uma coisa aqui. Ali está a causa da nossa fé. Ali está o propósito. É para isso que nós somos chamados. Não para tratar da bênção como algo corriqueiro, como algo sem ter um porquê. Ah, você é abençoado porque seu zóio verde é bonito. Eita Deus. Não, você é abençoado porque seu abdômen é trincado. Não, você é abençoado porque você fala bem. Ah, você está em posição de honra porque você é bom líder. Cara, isso é tudo dons que Deus te deu. Administre bem, repulte a Ele todo louvor. Aleluia, glória a Deus. Existe a sua parte, assim, olha, fresquinho do céu. Fresquinho do céu, vem agora aqui, ó. Eu senti até um negócio entrando na minha cabeça aqui, ó. Você lembra, na hora que, em Lucas 17, que fala o que pro leproso? Ele fala assim, ó: vai até o sacerdote e conta o que te aconteceu. Sabe o que eu entendo nisso? Existe a parte que lhe cabe no processo. Quando Paulo fala no texto, além da medida, nós não queremos fazer nada além daquilo que nos cabe, além da nossa medida. Aleluia, papai. Existe a parte que me cabe, que eu vim aqui abrir minha boca, ó. O Espírito Santo vai encher, ele vai me dar inspiração. Mas quem vai externar aquilo que o Espírito Santo me deu sou eu. É a parte que me cabe, é a parte que te cabe. O exercitar o amor é a parte que te cabe, é a parte que me cabe. Olha, meu Deus, fresquinho do céu. Fresquinho do céu. Vem agora, estralando meu zóio aqui. No Salmo diz assim, ó: guarda o teu coração. Não diz isso? Provérbio, desculpa, gente, eu não sei a memória do pastor Ricardo. Perdão, pastor. Obrigado pelo toque. Provérbios 4:23. Bichão femônimo da briga, hein? Glória a Deus.
Não vai se gabar não, isso aí é ferramenta de Deus na sua vida, Ele que te deu. Vigia. Presta bem atenção. Na hora que em Provérbios, essa parte você edita do DVD, Bruno, não vai sair no DVD. Em Provérbios 4, versículo 23, vou dar de entendido, mas de fato que eu sei. Diz o seguinte, ó: guarda o teu coração. Aqui, Deus nos revela algo bastante interessante. Você é capaz de definir como surge um pensamento? Você é capaz de definir como surge uma emoção que você sente? Você é capaz de reprogramar, de criar um programa de computador em que fala assim, ó, vai surgir agora determinado pensamento na minha cabeça? Você é capaz? Ninguém sabe falar assim, ó, os sentimentos acontecem por conta disso. As emoções são programadas assim que elas surgem no seu pensamento. É isso que vai passar na sua cabeça agora. É isso que vai passar na sua cabeça amanhã. Ninguém é capaz. Mas a palavra de Deus nos mostra algo interessante. Que a origem de todas as emoções, de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, está no coração. Então a parte que nos cabe é a gente guardar o coração. Guarda o teu coração. O que significa isso? Se você colocar no seu coração coisas que bendigam a Deus, que exalte a Deus, que seja do reino, aquilo que será emanado de você serão coisas do reino, coisas de Deus. E isso é de uma profundidade e de uma complexidade gigantesca. Porque, na verdade, a gente não consegue esse exercício a todo momento. A gente não consegue tomar conta com o que entra no nosso coração. A gente, em muitas circunstâncias, nos contaminamos com o que o mundo nos vende. Com a ira, com a revolta, com a politicagem, com a necessidade de estar no poder, de estar em destaque. Sendo que qual é a diferença? Eu estar com a bênção de Deus, eu estar em posição de destaque, ou estar o extras. Qual a diferença de estar com o Luiz ou estar com o Diego? Se nós cremos que Deus é o Deus que realiza tudo ao seu tempo, com quem precisa, nós temos que ter a humildade e a confiança e a fé de que ao devido tempo o favor de Deus vai chegar. Glória a Deus! Para você, para todos nós, seja em mesmos momentos ou em momentos diferentes, seja em determinado formato, que sejam iguais ou em formatos diferentes. Mas o que a gente não pode esquecer é que nós temos que ter alguns cuidados com nossas bênçãos. Sejamos gratos. Sejamos humildes. Não vamos além da medida daquilo que Deus tem para nós. Não dispute com ninguém. Não queira ser melhor do que ninguém. Glória a Deus. Só deixa Deus tratar, forjar o seu caráter e te fazer melhor do que você mesmo, sempre que possível. Não apague outras pessoas por conta de você estar feliz com a sua bênção, com o seu destaque, com a sua honra. Partilhe com pessoas o seu destaque, a sua honra, a sua notoriedade, as suas posses. E nunca esqueça do propósito da bênção de Deus na sua vida, da causa. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas não esqueça o administrar a bênção, o não se envaidecer com a bênção, com o favor, com a provisão. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. Sabe o que é isso? É o coisa ruim querendo te coisar. Porque ele quer que entre no seu coração coisa ruim agora. Ele quer. Só que começa a repreender agora e fala assim, visita lá.
Alcança lá. Dá um pouco de consciência e respeito para esse abençoado. Em nome de Jesus. Mas encerrando aqui, meu irmão. Fique de pé em nome de Jesus. Eu estou sem garganta. Se alguém puder trazer um copo com água para mim, eu agradeço. Existiu algo nessa noite da parte de Deus para a nossa vida? Glória a Deus. Existiu algum ensinamento da parte de Deus para a nossa vida? Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Lembre disso. Daqui para frente, para esses últimos dias de 2017. Lembre disso em 2018. Lembre disso em 2019. Lembre disso até chegarmos no céu. Mas sobretudo, que isso seja algo a ecoar no nosso coração, na nossa mente. Eu quero orar e profetizar. Glória a Deus. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu quero orar, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a minha e a sua vida, sobre a nossa vida. Que as bênçãos que o Senhor nos entregar ao seu tempo será cuidada, será bem administrada. Não encontrará a nossa vaidade, não encontrará a nossa soberba, não encontrará a nossa avareza, nosso egoísmo. Faz sentido isso, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, perdão. Eu quero orar, curva a sua cabeça. Amado e soberano Deus, Cordeiro do Senhor, aquele que se fez filho simples numa manjedoura e nasceu para nos redimir de todo pecado. Espírito Santo da verdade, aqui estamos mais uma vez, para declarar que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda majestade e senhorio, todo quebrantamento de alma, todo arrependimento, todo desejo de te honrar, de te agradar, de fazer sorrir com as nossas decisões. O Senhor nos ensinou essa noite a importância de nós termos cuidado no momento da bênção, no momento que o teu favor chegue em nossa casa, chegue em nossa vida, a sua provisão visita a nossa existência. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor libere agora sobre a minha mão uma unção de gratidão, de humildade, de se apequenar diante da tua glória e entendermos, Pai, que nós somos apenas instrumentos em tuas mãos. Nós somos apenas uma curva. Nós somos apenas filhos que o Senhor provê de bênçãos e favores e de milagres. Ao estender a mão agora para a igreja, que seja visitado cada irmão, cada irmã, cada adolescente, cada jovem, essa porção dobrada, Senhor, essa porção transbordante, essa paz que excede todo entendimento, não nos deixe tirar o olho da causa da bênção, da causa do favor, do propósito, do porquê o Senhor nos honra em alguns momentos, para que mais vidas sejam alvo da tua provisão, da tua palavra e da tua eternidade. Que a gente possa povoar o céu com as nossas atitudes e decisões. É que eu oro, profetizo sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.